Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grata satisfação de falar com você sobre erros que comumente são praticados por profissionais quando em busca de uma empresa ou de um emprego ideal. E eu faço isso com credibilidade, porque ao longo de 40 anos tenho orientado com absoluto sucesso executivos que passaram pelos umbrais da Gutenberg, consultores, atravessaram o deserto e chegaram ao oásis, isto é, à nova empresa, a empresa de seus sonhos. Esses erros podem comprometer, inviabilizar o seu sucesso. Daí porque gostaria de chamar a sua atenção para eles. Eu gostaria de elencar aqui alguns desses erros. O primeiro deles é quando um profissional adultera o seu currículo de diferentes maneiras. Como, por exemplo, as suas credenciais acadêmicas. Ele diz que tem um mestrado, mas ele não tem mestrado. Ele diz que tem um PhD, mas ele não tem um PhD. Na verdade, ele tem um curso só de graduação em administração, em engenharia, em direito ou qualquer outro curso. Lembro-me que alguns anos atrás eu assessorei um diretor de recursos humanos de uma grande empresa têxtil do país, onde ele dizia que tinha PhD em psicologia, formado na universidade na Argentina. Que ele tinha feito mestrado na USP, na mesma área. Que ele tinha mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas. Eu e, à época, o meu consultor, Joseph Sherman, desconfiamos de que ele não tinha esses diplomas. E durante o processo, nós fomos investigar e descobrimos que ele não tinha nenhum diploma, a não ser um de administração de empresas. Chamamos este executivo à nossa sala e aí dissemos para ele que o nosso trabalho estava encerrado naquele momento, porque nós não admitíamos que um diretor de recursos humanos mentisse tanto em seu currículo. Ainda hoje, somos surpreendidos até mesmo por executivos em alto nível que mentem sobre suas credenciais acadêmicas. Isso é um erro, porque hoje as empresas solicitam uma cópia ou até mesmo o original de seu diploma. Algumas delas fazem isso até mesmo antes de começarem o processo seletivo. Um outro erro muito comum: o executivo procura esconder a sua estabilidade ao não dizer, ao não revelar o mês, o ano em que entrou na empresa, o mês e o ano em que deixou a empresa. É muito fácil detectar, é muito fácil saber, porque a empresa vai coletar informações. Eu sei que hoje as empresas, em função de problemas legais, elas não dão informação ou informações sobre a maioria dos profissionais. E isso, naturalmente, você precisa ter como selecionador muito cuidado para que você não esteja comprando um gato por um lebre. Um outro erro muito comum praticado por profissionais em transição de carreira: eles mentem sobre os seus salários e benefícios. Eles geralmente acrescentam ao salário, ao último salário, 20%, 30%. Não sabem eles que os seus salários estão registrados na carteira de trabalho. E é muito fácil a empresa detectar a sua mentira. E, naturalmente, ele será logo banido do processo seletivo.
aquilo que ele poderia ter conquistado com grande maestria, mas ele mentiu. Um outro erro também verificado na apresentação do candidato: ele escreve erroneamente o nome da pessoa a quem endereçou o seu currículo e também o nome da empresa. Lembro-me que no passado eu era convidado com grande frequência para falar num programa de uma grande escola de administração de São Paulo. Eu recebi um dia o currículo de um professor desta escola famosa. E naquela carta de 30 linhas, ele devia ter pelo menos 60 erros de português. Nomes errados, dados errados, nome de companhia errado, como por exemplo Votorantim, com um N no final. Eu imediatamente mandei um e-mail para ele, dizendo que ele deveria corrigir a sua carta, porque ela estava coberta de erros, e assinalei todos eles. Logo a seguir, no final da tarde, eu recebi uma resposta deste professor, desta escola, dizendo que o seu computador era americano e que, portanto, aqueles erros se deviam porque ele tinha trazido o computador dos Estados Unidos. Que coisa bárbara, que coisa absurda, que justificativa imbecil para um professor de uma escola renomada de administração de empresas. Um outro erro muito comum detectado ou praticado por profissionais durante um processo seletivo é, depois da entrevista, ficar cobrando com insistência uma resposta da empresa. Ora, ele deveria ter feito isso durante a entrevista, quando o entrevistador lhe pergunta: você tem alguma pergunta a fazer? E ele poderia dizer: quanto tempo o senhor necessitará para concluir esse processo seletivo? O senhor poderia me dar uma estimativa de 15 dias, um mês, 2 meses? Em quanto tempo o senhor pretende fechar essa vaga? Mas não. Ele diz: eu não tenho perguntas a fazer. Com isso ele perde pontos 2 vezes. Perde quando não faz a pergunta e depois quando ele fica insistentemente. E aí ele inventa histórias. Liga para a empresa e diz: eu estive viajando, eu estive doente, eu estive fazendo isso ou aquilo, e como não tive nenhuma resposta sobre o nosso processo, nenhum feedback sobre o nosso processo seletivo, eu gostaria de saber se a sua empresa já tomou uma decisão. Em outras palavras, desculpa a expressão chula, mas ele enche o saco do entrevistador. E com isso, ele queima o seu filme. E um outro grave erro que muitos profissionais praticam durante uma entrevista: eles não pesquisam como deviam a organização, a história da empresa, os produtos da empresa, o nível de participação do mercado dos produtos da empresa, o estilo gerencial de seus executivos, as políticas de recursos humanos, as políticas da área comercial, as estratégias adotadas pelo marketing, o nível de tecnologia que aquela empresa tem, a sua saúde financeira, entre tantas e tantas outras questões, como por exemplo, os projetos de expansão. E, naturalmente, quando ele não estuda em profundidade a empresa, ele vai como ignorante para conduzir uma entrevista. Ele vai cegamente e ele vai fracassar. Eu estou falando isso para alertar a você que está em processo de transição ou que teme perder o seu emprego. A melhor estratégia que você pode adotar para isso é pesquisar, estudar, se preparar, principalmente se preparar para a entrevista. Simule as entrevistas. Simule as entrevistas. Porque se você não fizer, você pode perder uma grande chance de trabalho quando você está em busca de uma nova alternativa para a sua carreira.
Me perdoe se sou tão franco, se falo tão diretamente. É porque eu não sei esconder as minhas palavras com os meus pensamentos. Eu prefiro falar a verdade para você, despertá-lo para estas questões, de tal forma que você não minta. O Gandhi, Mahatma Gandhi, dizia que uma pequena mentira pode não apenas destruir uma carreira, mas pode destruir um negócio, pode destruir uma vida. Infelizmente, muitas pessoas não atentam para esse fato. Mentir na entrevista nunca, 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 porque o seu entrevistador vai descobrir com certa facilidade. Com certa facilidade. Portanto, meu ouvinte, meu telespectador, você que me acompanha, você que me segue, preste muita atenção para estas questões que acabei de falar para você. Eu agora quero chamar a sua atenção para os livros que acabo de publicar, que devem ser do seu interesse de leitura, como por exemplo o primeiro, As Vulnerabilidades de um Profissional. Um livro que deveria ser uma referência para você. Eu não sei em que altura de sua carreira você está, mas este é um livro valioso, porque ele chama a sua atenção para aquelas questões que podem fazer descarrilar a sua carreira. Hoje pela manhã, logo muito cedo, eu estava conduzindo um trabalho como executivo do exterior, e ele me dizia, ao se referir para duas grandes empresas onde ele tinha trabalhado aqui no Brasil, ele dizia: Gutenberg, aos 30 anos de idade, eu deveria ter sido mais político nesta organização e nesta outra, mas eu não fui político e deixei essas empresas. Hoje eu me arrependo amargamente. Ora, esse livro trata sobre essa questão. O segundo livro, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Um livro para aqueles jovens que aspiram o sucesso em suas carreiras. Trainees, principalmente jovens que querem, que aspiram, como já disse, um futuro brilhante, uma carreira de sucesso. E por último, o terceiro livro, Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Como eu já disse, eu vou repetir. Este é um livro do meu coração. Eu fiz este livro, eu escrevi este livro pensando naqueles conselhos que eu gostaria de ter dado ou de ter dado aos meus filhos. E que muitas vezes nós pais não sabemos porque nós não fomos treinados para ser pais. Nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Mas se você quiser ler um bom livro para ajudar os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus primos, os seus netos, eu sugiro que você invista na aquisição desse livro, Cartas de um Coach Executivo ao seu filho. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, e você necessita de um consultor competente, ou de uma consultoria competente, profissional, ética e com reputação no mercado, eu sugiro que você procure a Gutenberg Consultores. Você pode visitar o seu site, www.gutenberg.com.br, ou você pode me mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br, ou mesmo para mim, macedo@gutenberg.com.br. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero que, oportunamente, você conheça melhor os nossos serviços e se certifique de que a Gutenberg não é a maior empresa do mercado, mas com certeza é uma, ou talvez a melhor em termos de resultados, porque temos obtido 100% de resultados dos nossos trabalhos. A você, muito obrigado pelo seu tempo. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!